vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709, ela foi sancionada em 2018, em agosto de 2018, entrará em vigor em agosto de 2020. Então, hoje, dia 14 de outubro de 2019, nós estamos no período de adequação, também conhecido como período de vacatio legis, da legislação de proteção de dados pessoais. Essa lei, ela é decorrente de uma legislação da União Europeia. Então, na União Europeia, desde 2016, foi aprovado um regulamento, que é uma lei que vale para todos os países da União Europeia e da Zona Econômica Europeia. Se chama Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou RGPD, ou em inglês GDPR, General Data Protection Regulation. Essa lei inspirou a legislação brasileira. Então, a lei brasileira ela é decorrente dessa legislação da União Europeia. É uma lei, por incrível que pareça, menos burocrática do que a lei da União Europeia, ela é um pouco mais branda do que a lei da União Europeia. Ela foi aprovada aqui no Brasil em agosto de 2018 e vai viger a partir de agosto de 2020. Então, a partir de agosto de 2020, as empresas precisam estar adequadas a essa nova regulamentação, né? A gente tem esse período desde 2018 até agosto de 2020 para fazer essa adequação. A LGPD, na verdade o GDPR, que é o regulamento europeu, ele começou a ser discutido com maior afinco na União Europeia em razão de algumas situações que ocorreram. Dentre elas, o escândalo da Cambridge Analytica envolvendo o Facebook, né, envolvendo o Facebook nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde o Trump foi eleito, e também no Brexit, que houve também uma participação ali da Cambridge Analytica nesses dois eventos. O que acontecia nessas situações? As pessoas, usuários do Facebook, respondiam esses testes, quizzes a respeito da vida pessoal deles, e com essas informações o Facebook vendia os dados não só da pessoa que respondeu, mas também de todos os seus amigos, né, de toda a sua rede de contatos do Facebook, vendia esses dados para a Cambridge Analytica, que de certa forma manipulava, né, direcionava é uma palavra melhor, ela direcionava as propagandas políticas para cada uma das pessoas de acordo com as respostas aos questionários. Tá? Então, começou a surgir, a partir desse direcionamento de posts políticos, começou a surgir uma preocupação do legislador europeu e depois, consequentemente, do legislador brasileiro e de outros países também, a respeito da proteção dos dados pessoais em ambiente online e também no ambiente físico, por consequência. O mercado atual exige que todo mundo tenha tratamento de dados e acabe compartilhando. Uma das vantagens que a lei pode ser entendida, pode ser vista, é da higienização das bases de dados. Significa que as bases de dados vão ser melhor construídas, não é? Você vai ter dados apenas, ou deveria ter dados apenas, de uma origem lícita, vindos de quem realmente considera que quer fazer parte da sua base, ou porque você obtém esses dados a partir de uma outra hipótese de tratamento, como obrigação legal ou um contrato. Então, em tese, a lei vai fazer com que as bases todas de dados sejam melhor construídas, sejam mais limpas, né? Tenham menos duplicidade, tenham menos dados de pessoas que não querem estar lá. E isso pode ter um impacto importante também em ações de marketing, por exemplo, de contato com as pessoas, como esse marketing é realizado, como as pessoas são atingidas pelo marketing, por telefonemas, por chatbots, por mensagens no WhatsApp ou outras aplicações. Isso pode ter um impacto significativo de respeitar a privacidade das pessoas. A lei também deve ser aplicada a essas situações onde pessoas jurídicas, né, vamos supor de telefonia, elas transmitem os dados pessoais dos usuários ou dos potenciais contratantes para outras empresas. Então, por exemplo, se eu procurei o serviço de telefonia de uma empresa e não contratei, contratei e ela forneceu de alguma forma esses dados para a concorrente dela ou para uma outra empresa, essa prática será também passível de sanção quando a legislação entrar em vigor.
O conceito de dado pessoal, ele é uma outra coisa muito importante para ser comentada, porque tradicionalmente a gente considera dado pessoal um dado cadastral, não é? Então nome, RG, CPF, endereço de e-mail. Mas o conceito da lei é tudo aquilo que identifica ou possa identificar alguém. E isso traz uma amplitude muito grande, porque obriga que você analise o que é dado pessoal não apenas por um cadastro, mas em um banco de dados. E aí o exemplo que eu trouxe é assim, a cor de uma camisa, uma cor de uma blusa, de uma vestimenta, pode até mesmo ser um dado pessoal, como uma espécie de identificação se naquele ambiente só aquela pessoa estiver vestindo uma blusa de uma cor tal. A mesma coisa pode ser uma doença rara, só em uma região, só uma pessoa tem, você pode identificar pelo tipo da doença. Você não precisa dizer quem é o paciente, mas se naquela região só uma pessoa tem, a depender do cluster, do banco de dados que você está analisando, saber o CID, o diagnóstico, pode identificar o paciente. E assim como várias outras informações, o próprio número do IP, o tipo do equipamento eletrônico utilizado. Então, virtualmente, qualquer informação pode ser um dado pessoal. A grande questão é como eu vou analisar o banco de dados que eu tenho, como ele é segmentado e como isso acaba ajudando a identificar as pessoas. As multas, elas são aplicadas para empresas, né, para pessoas jurídicas e também para pessoas físicas no exercício de atividade profissional. Para a pessoa física, no exercício da sua atividade diária, por exemplo, eu consultando, se eu for consultar qual médico é credenciado pelo meu plano de saúde, eu, Sara, como pessoa física, não estou exercendo uma atividade profissional ali, então a lei não é aplicável a mim. Ou, por exemplo, eu com os meus contatos dos meus amigos no meu celular, também a lei não vai se aplicar, porque não é uma atividade profissional, né? Mas as multas, elas são passíveis, sim, de aplicação para as pessoas jurídicas, né? Então, as empresas precisam se adequar, precisam estar em conformidade com a legislação lá em agosto de 2020, quando a lei entrar em vigor. São várias as punições previstas na lei. A principal, que eu diria, é sempre a financeira, que prevê multas de até 50 milhões de reais. Então não tem um valor mínimo de multa, a lei não previu um valor mínimo, mas prevê um valor máximo de 50 milhões por infração. E é importante dizer que uma empresa, enfim, pode ter várias infrações no mesmo dia, né? Então essa multa de 50 milhões pode se tornar facilmente 500 milhões, conforme o número de infrações. Mas como punições também existe a advertência, a publicização da infração e a suspensão ou bloqueio da utilização dos dados pessoais na base de dados ali. Então isso são, em geral, as punições previstas pela lei. Então, em resumo, os profissionais que atuam nas pessoas físicas, mas têm uma atividade profissional, como os médicos, os advogados, os fisioterapeutas, enfermeiros, eventualmente, nutricionistas, todos estes profissionais, arquitetos, estão sujeitos também à legislação, porque eles estão atuando, estão coletando e tratando dados pessoais no exercício de sua atividade profissional. Bom, quando a gente fala em proteção de dados, nós estamos falando de um programa, é alguma coisa bastante mais ampla do que pensar numa pessoa específica. É claro que quando a gente pensa numa secretária, a gente pensa numa parte administrativa de um consultório, isso pode ter um impacto importante, porque são pessoas que têm acessos a muitos dados pessoais e dados pessoais considerados pela lei sensíveis. O ideal é que toda clínica, todo consultório passe por um programa de adequação da legislação. E isso significa dizer que vai haver orientações internas de fluxos, como as coisas devem ser tratadas, com formalização em documentos, em contratos, procedimentos. A grande mudança da lei de proteção de dados é colocar uma melhor governança nos dados pessoais, coisa que normalmente não existe para grande parte das clínicas, né? Não é o atendimento na área da saúde. Ele foi pensado na privacidade do paciente, mas ele não foi pensado num programa de proteção a dados pessoais. Essa é a grande novidade da legislação. Então, com relação ao hacker, né, a um incidente de segurança da informação envolvendo o acesso indevido a informações através de um hacker ou de um vírus, como fica a responsabilidade da empresa se isso acontece?
A empresa vai responder sim, caso ela não tenha adotado as medidas necessárias para salvaguardar estes dados. Então, se a empresa não deixou os dados ali vulneráveis, não adotou as medidas de segurança da informação, não utilizou um firewall, não utilizou um banco de dados criptografado, ela deverá responder sim, mesmo que o vazamento tenha sido ocasionado pela atuação de um hacker, por uma atuação ilegal, tá? A empresa deve responder no sentido de que, se ela não protegeu os dados, ela também é responsável. A gente precisa estabelecer quem são as pessoas que podem ter acesso àquelas informações. Não é que as operações de tratamento e transmissão de dados vão parar, não é isso. Então, fluxo de imagem, diagnóstico, o resultado, índices, tudo relacionado aos pacientes e à saúde, isso vai continuar acontecendo. A ideia é, por exemplo, dentro de um hospital, aí você tem um determinado equipamento, vem o pessoal fazer a manutenção naquele equipamento. A gente precisa cuidar que seja um pessoal especializado e que só eles possam ter acesso àquele equipamento e não tenham acesso a informações outras que não a da manutenção do equipamento, né? Então a gente vai ter que deixar, segundo a lei, os fluxos mais direcionados para que as informações existentes, divulgadas e percebidas sejam apenas necessárias para aquele fluxo acontecer. Essa é a grande diferença. É cuidar, você me perguntou assim, mas como eu faço para cuidar? O fluxo, a lei não diz como deve ser. Então há um certo espaço para que cada corporação, para cada clínica, para cada empreendimento possa adequar e trazer os fluxos que forem mais adequados à sua existência. Bom, como as empresas vão se adequar, né? Como as empresas que têm, principalmente essas empresas mais antigas, que têm muitos anos de atuação aí direto com pessoas físicas, coletando dados pessoais, como elas vão se adequar à legislação? O ideal é que elas comecem por um mapeamento, né? Então, identificando como os dados pessoais são tratados dentro da instituição, aonde esses dados pessoais são armazenados. Um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele passa por pelo menos 2 fases. A primeira fase é fazer um mapeamento da conformidade da corporação. Então, entender o que a corporação já atende da lei, o que a corporação já faz, que a lei demanda que exista. E a segunda fase é a implementação. Então, terminada a primeira fase, se tem um plano de ação. O que eu preciso fazer para estar em conformidade? Esse plano de ação é apresentado em criticidade, alta, média, baixa. A gente apresenta para a alta direção e a alta direção, no seu mistério de gestão, vai determinar quais riscos quer assumir, quais riscos vai mitigar, se vai mitigar todos os riscos, se vai anular todos os riscos e executar um plano de ação que vai passar por uma implementação por vários momentos, desde adequação documental, revisão de fluxo, due diligence em terceiros. Então, são várias coisas a serem feitas na segunda fase para a implementação. Afinal de contas, é um projeto importante e a participação de vocês é fundamental no projeto, né? A Unimed não ia fazer uma movimentação grande como está fazendo, para estarem todos aqui no auditório e a gente conversar, bater esse papo, se isso não fosse um projeto que fosse impactar todo mundo, né? Quando a gente fala em proteção de dados, é importante que vocês entendam que não existe fazer uma adequação à lei sem que todas as áreas estejam cientes, interligadas, conversando, inclusive os fornecedores de vocês, terceiros, os colaboradores. Então, quando a gente fala de proteção de dados, eu vou começar a trazer um contexto para vocês aqui, é uma coisa muito mais ampla do que pode parecer inicialmente. Quando a gente fala em proteção de dados, eu imagino que normalmente seja um cenário que chegue assim para vocês: vazamento de dados. Vazamento, 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 né? Quando fala proteção, acho que difícil alguém falar assim, puxa, eu já ouvi falar na lei de proteção de dados, a lei fala de finalidade, a lei fala de um programa de governança. Difícil isso ainda acontecer. É bem verdade, tem o comitê, vocês foram a São Paulo, estão acompanhando. Mas, muito honestamente, quem aqui já ouviu falar com mais detalhes da LGPD, levanta a mão. Pouca gente. Tipo, ninguém.
né? Então, é para isso que a gente está aqui, né? Para dar uma visão geral do que é essa lei, como isso vai impactar. Então, normalmente, quando se fala em proteção de dados, a ideia que chega, em geral, não só na Unimed, para todo mundo, é vazamento. Ah, os dados vazaram, a gente tem que fazer alguma coisa para os dados não vazarem. Sim, de fato, várias coisas precisam ser feitas para os dados não vazarem. Só que vazamento de dados está muito relacionado com segurança da informação. Segurança da informação remete à TI, à tecnologia, e fica parecendo um negócio muito tecnológico. Não é isso, né? Não é isso. Essa lei tem um escopo muito maior, muito mais amplo. Então, a ideia é mostrar para vocês que, sim, existe um custo, existe uma preocupação bastante importante para que os dados não vazem. Vejam que, se a gente tem 1 milhão de registros de dados pessoais, isso pode ter um custo de 200 milhões de reais se esses dados vazarem. Essa não é uma pesquisa brasileira, porque a gente ainda não tem uma maturidade no Brasil para falar de números de vazamento aqui. Essa é uma pesquisa de 2018 feita pela IBM, né? Mas 200 milhões é sempre um número relevante. Vejam que, se a gente tivesse, né, a gente está falando aqui inicialmente de 1 milhão de registros e passamos para 50 milhões de registros, o valor já passa para 1,4 bilhão. Então, vazar dados, ter dados vazados, é sim um grande problema. Isso causa um impacto financeiro enorme. Mas não é só por isso que a gente vai fazer. Quando a gente fala em conformidade, estar em compliance, se você fizer só pela multa, só pelo prejuízo financeiro, não é o melhor cenário, porque você não está incorporando os valores daquilo ali, você está fazendo só para evitar a punição. Então, a grande questão é, nós não vamos fazer um projeto aqui de proteção de dados pessoais para que a Unimed não seja multada. A gente tem que fazer um projeto de proteção de dados pessoais porque isso é relevante para as pessoas, para cada um de nós, né? Para cada um, individualmente falando, porque é uma lei de proteção de dados pessoais, então ela protege cada um de nós, ela não protege a Unimed, ela protege o cidadão, o indivíduo, cada um dos nossos CPFs que recebe a proteção da lei. E, claro, isso traz um impacto para toda corporação. O conceito de dado pessoal é tudo aquilo que identifica alguém ou que possa identificar. Então, o conceito não pode ser entendido como dado cadastral. O conceito ele é muito mais amplo. Por isso que todos vocês lidam com dados pessoais, eu não tenho dúvida nenhuma. Não tem alguém aqui que fala assim, eu não lido com dados pessoais. Faz uma reflexão fria e rapidinha, 5 segundos. Você não lida com dados pessoais? Alguém aqui tem condição de falar, não lido com dados pessoais? Não, só para saber, porque aí a gente vai fazer uma entrevista mais detalhada com vocês. Não tem como. Todo mundo aqui lida com dados pessoais, em maior ou menor quantidade. E justamente porque é maior ou menor quantidade que nós vamos fazer esse assessment envolvendo diversas áreas para a gente poder desenhar esses fluxos. Mas eu já falo um pouco mais sobre isso. A lei quer proteger o direito à privacidade, né? Então, a lei não quer proteger o negócio Unimed. A lei quer proteger a privacidade do ser humano. Privacidade só tem ser humano mesmo. Falar privacidade do ser humano é redundância, mas é isso mesmo. Não é privacidade da Unimed, não é proteger os registros da Unimed. É proteger cada uma das pessoas que tem registros aqui. Inclusive vocês, enquanto colaboradores. Simples assim. E isso vale enquanto vocês colaboradores, enquanto vocês clientes de operadoras de telefonia e operador de gás e um monte de outras coisas. Então, vale para vocês aqui enquanto funcionários, vale para vocês enquanto cidadãos em geral. É uma lei que vai aplicar para todo mundo. A lei fala que o ideal é que a gente tenha uma minimização dos dados pessoais. Não é só isso que a lei fala, não, mas é para dar um contexto mais fácil, né? Minimização dos dados é o seguinte, a lei gostaria que a gente fizesse as nossas operações com a menor quantidade de dados possível. Por que isso? Porque a gente acumula muitos dados, ou não? Nós somos acumuladores.
Tem uma série na TV que chama Acumuladores Compulsivos. Não sei se vocês já viram. Um pessoal lá que... né, tem um pessoal respondendo assim com tanta... assim, eu não sei se vocês são esses acumuladores ou vocês estão... Eu estou ficando com um pouco de medo. Muita gente fazendo assim. Né? Não, foi a maior audiência, todo mundo fazendo assim. A galera está assistindo. Vocês não são esses acumuladores compulsivos. Que bom. Né? Mas são acumuladores digitais, eu não tenho dúvida. Né? Eu costumo brincar, atira a primeira pedra, quem que é o limpinho digital, que limpa tudo, não tem muita foto, não tem muito... Não tem, né? Todo mundo vai no talo, é áudio de WhatsApp de 2, 3, 5 minutos, 400 fotos, 1.500, você vai almoçar, você tira foto, aí você vai tomar cafezinho, você tira foto, você publica no Instagram, aí você replica a foto, aí você tira o print da foto para mandar o print da foto, né? A gente acumula. E se o ser humano acumula, as corporações acumulam. Não existe uma corporação que não acumule dados, porque ninguém nunca pensou em não coletar dados. E o armazenamento hoje é barato, é fácil de armazenar. Né? Eu abro aqui, eu não fico fazendo essa conta, mas olha, fotos recentes no meu celular, 14.702. Não vou entrar nem em detalhe de e-mails aqui. Até vou chorar se eu vir meus e-mails agora. 14 mil fotos. Né? Pode ser que eu esteja um pouco fora da curva. Né? Bastante, né? Eu estou fazendo assim, tá bastante fora da curva. Né? Mas que você tenha 1.000 fotos. Né? Você tem 500 fotos. Se a gente acumula, as corporações acumulam. E a ideia da lei é que a gente trate e tenha os nossos fluxos de dados com a menor quantidade de dados possíveis, mantendo a operação. Punições que a lei traz. São punições importantes. São várias, mas aqui estão duas exemplificadas. A primeira delas é multa. E a gente sempre chama a atenção da multa, porque ninguém quer nunca levar multa. Né? Multa é dinheiro, dinheiro mexe no bolso mexe com resultados, com balanço financeiro, isso desagrada a todo mundo quando acontece. Então, multa, sim, de até 50 milhões de reais por evento de descumprimento da lei. 50 milhões de reais é muita coisa, mas assim como a gente fala multa desta lei, é igual multa de trânsito. Você pode sair na rua e levar umas 2 ou 3 assim, se você for... desatento ou uma pessoa que está violando mesmo a lei. Né? Você pode estacionar o carro no lugar proibido, você pode parar em cima da faixa, você pode passar o sinal vermelho, e nisso aí você levou 3 multas, radar, velocidade, levou facilmente 3, 4 multas no dia, a mesma coisa com a lei. Então, até 50 milhões, mas pensa que esse até 50 milhões, isso não está limitado a 50 milhões. Se você tiver 2, 3, 4 violações, isso aí pode se multiplicar. E não é que a multa será de 50 milhões, ela é de até. Pode ser uma multa de 50 mil, pode ser uma multa de 30 mil, pode ser uma multa de 1 milhão, mas ninguém quer 30 mil de multa, não importa. Ah, mas 30 mil não é tanto assim. Não importa, é a reputação. Inclusive, como punição também tem a publicização da infração, que é a declaração do fiscal de que a empresa está violando a lei. Isso tem um impacto muito mais de reputação do que necessariamente financeiro, mas acarreta, sem dúvida, uma questão financeira. Você imagina uma declaração do fiscal dizendo assim, que a Unimed viola a lei no artigo tal, tal e tal. Aí você fala assim, mas quem que vai ler essa publicação? Pois é, vocês acham que isso vai ficar guardadinho num arquivo? Ou você acha que isso vai ser publicado na mídia? Imagina em agosto do ano que vem, o William Bonner narrando no Jornal Nacional. Boa noite. Entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados e aqui a Autoridade Nacional declarou que a Unimed viola a lei nos artigos tal, tal, tal e tal. É para arrebentar, né? Às vezes é melhor você falar, não, me dá uma multinha, mas não conta para ninguém que eu levei a multa, do que fazer uma declaração dessa. Pode ser pior essa declaração. Então, essas algumas questões referentes à lei, né? A lei traz o conceito de controlador, operador e encarregado. O que é isso? Né? Vocês não têm que se preocupar com decorar esses conceitos, mas é importante a gente falar rapidamente. Primeiro, encarregado é o DPO, o Data Protection Officer. Esse nome DPO é o nome que tem na legislação europeia e está viralizado, está massificado aqui no Brasil falar DPO,
mas na legislação brasileira é encarregado. Quem que é o encarregado? É a pessoa dentro do grupo que é responsável pela gestão do programa de proteção de dados. Então, vai ter uma pessoa que vai fazer isso. Eu não sei se a roda da fortuna levará que algum de vocês seja esse responsável, se a Unimed vai contratar uma pessoa para fazer isso, se vai contratar uma consultoria para fazer isso não importa no momento, mas a Unimed terá, sem dúvida nenhuma, um DPO, um encarregado de proteção de dados, que precisa ter os seus contatos divulgados interna e externamente. Justamente porque essa é a figura que tem relacionamento interno e externo com colaboradores, clientes, terceiros e autoridades no que diz respeito ao programa de proteção de dados. Ele é uma mistura, me perdoem a definição assim, mas é uma mistura de ouvidor com ombudsman, com SAC, com relação à proteção de dados. Então, quem vai querer retificar os seus dados vai entrar em contato com o encarregado. Quem vai querer apagar um determinado dado, quando isso for possível, vai entrar em contato com o encarregado. Quem quiser entender quais dados seus a Unimed tem, vai ter que entrar em contato com esse encarregado. Então, é uma figura um pouco burocrática, um pouco administrativa, ela é operacional e de relacionamento interno e externo. Não se preocupem agora em pensar quem vai ser o DPO, isso oportunamente vai ser definido aqui, mas essa figura está prevista na lei e vai ter que existir essa pessoa aqui dentro. Então, logo mais, logo menos, vai ter alguém que vai ser anunciado e falar assim, esse aqui é o nosso DPO. E isso significa que haverá uma estrutura por trás desse DPO, que é uma estrutura de atendimento. O DPO sozinho não vai fazer nada, ele vai precisar da colaboração de vocês, vai precisar ter um fluxo que vai direcionar coisas ao DPO. O DPO vai conversar com os diversos departamentos, vai conversar com as áreas, ele vai precisar ter relação com o jurídico, vai precisar ter relação com tecnologia da informação, vai precisar ter relação com quem faz compras, com RH, enfim, com cadastro, com saque, tudo isso. Mas eu só estou fazendo um spoiler aqui, né? Não é para vocês ainda terem esse tipo de preocupação. Mas tem a figura do controlador e operador. Controlador e operador são figuras que a lei traz para a gente começar a separar um pouco as responsabilidades e funções. Então, controlador, pela lei, é quem determina o que é feito com os dados pessoais. E operador é quem faz o processamento daqueles dados pessoais. A lei não diz que quem é controlador não pode ser operador. Pelo contrário, você pode ser controlador e operador dos seus próprios dados e ter um relacionamento com uma outra empresa que é controladora e operadora dos próprios dados. Então, isso vai acontecer num montão de situações aqui com vocês. Se você... Folha de pagamento aqui roda interno ou fora? Interno. Eu ia dar o exemplo se rodasse fora. Quando você roda fora, você é o controlador e quem roda fora é o processador dessa folha. Tá? O e-mail aqui é o quê? Gmail? Microsoft? Tudo interno. E-mail é interno. Então, os meus exemplos estão péssimos. É por isso que eu vou fazer o assessment para depois poder dizer melhor. Mas se o seu e-mail é da Gmail ou da Microsoft, você é o controlador dos dados e a Microsoft ou o Google são os operadores desses dados. E aí vai indo com relação a qualquer terceiro que você tem relacionamento. O que o terceiro faz? O terceiro está recebendo dados seus, da sua base. Ele pode ser um controlador e operador, ele pode ser só operador. Isso muda o quê? Responsabilidade civil, responsabilidade jurídica, responsabilidade burocrático-administrativa para falar alguma coisa sobre um evento relativo aos dados. Então, se vazou dados, se teve um incidente de segurança da informação, tudo isso vai estar relacionado conforme eu entender quem é controlador e operador. Mas quem vai dizer isso para vocês somos nós fazendo o nosso assessment, não são vocês que vão precisar fazer esse enquadramento, tá? O que é importante? Aqui está resumido esse quadro, as palavras não são só essas, é porque, para eu não colocar o texto inteiro da lei aqui, a gente desenhou esse quadrinho. Uma coisa importante assim, normalmente, você trata dado pessoal, por quê? Porque você tem uma função, você tem uma operação no seu departamento, no teu dia a dia, na tua rotina,
você tem que executar o teu trabalho ali no dia a dia. Tá. Você faz isso baseado no fluxo do teu trabalho. Você não faz isso pensando na privacidade das pessoas, porque a lei não existia. Ninguém fazia isso pensando na privacidade. Então, o que a lei está trazendo de inovação é o seguinte: todo o fluxo de dados que existe dentro da Unimed e qualquer outra corporação vai precisar ser remetido a uma hipótese de tratamento legal. Então, qualquer fluxo, eu vou precisar pegar, entender de onde vêm esses dados, para quem que eles vêm, com a qual finalidade, aonde eles estão armazenados e para onde eles vão, se é que vão, se eles voltam, se é que voltam, ou se eles encerram ali. Esse fluxo, esse desenho que a gente vai fazer com as áreas, eu vou precisar remeter a uma hipótese de tratamento. Então, esses dados, ou eu vou poder ter, ou eu vou tratar, por exemplo, porque eu tive o consentimento da pessoa para fazer isso. Então, o consentimento é o famoso opt-in. A pessoa falou, olha, eu quero. Trata aí meus dados, processa meus dados. Ou porque, por exemplo, eu tenho um contrato. Ou porque tem uma outra lei que me obriga a fazer isso. Ou porque esses dados são de um processo judicial ou administrativo. Ou para proteger o crédito. E outras opções aqui. Inclusive proteção da vida, proteção da saúde, que fazem todo sentido a gente falar aqui. Mas são conceitos ainda bastante abertos que a gente vai trabalhar com bastante cautela nesse mapeamento. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente mapear de fluxo, nós vamos precisar pegar esse fluxo e falar, esse fluxo aqui ele é baseado em uma dessas caixinhas. Isso é a proteção legal que nós vamos oferecer a vocês da Unimed, para dizer assim, o que eu estou fazendo é lícito, eu posso fazer esse tratamento. E só um parênteses, porque o consentimento, que é o opt-in, né, que é você pedir para a pessoa, posso, e a pessoa responder, pode, o consentimento ele é péssimo. Por quê? Porque o consentimento você revoga. E se você está usando os dados baseado no consentimento e a pessoa revogar o consentimento, significa que você não vai poder mais usar esses dados. Então, o grande trabalho desse mapeamento é poder fazer os enquadramentos o quanto possível fora do consentimento. Porque se eu tratar baseado no consentimento e a pessoa voltar atrás, eu tenho que parar de fazer esse tratamento. Essa é a maior dificuldade. Tá? Mas, numa situação como a da Unimed, certamente a gente vai ter muitas coisas aqui. Processo, obrigação legal, contrato, legítimo interesse, proteção do crédito, proteção da vida, proteção da saúde, tudo isso vai ter. Então, a gente vai ter que desenhar isso nas caixinhas. As punições, eu já falei um pouco, mas tem ainda a advertência, tem a eliminação dos dados, a proibição de utilizar os dados pessoais, também bastante grave, porque impede de você usar a sua base. Bom, o conceito de dado pessoal, né, eu já disse o que é, mas assim, a gente está acostumado com isso aqui, né, como eu falei, nome, nacionalidade, nascimento, gênero, e só para vocês verem a amplitude, pode ser dado pessoal, o endereço de IP, geolocalização, dados dos dispositivos, opiniões políticas, perfil acadêmico e um monte de outras coisas. Né? Então, já falamos um pouco da amplitude do conceito de dado pessoal. A gente tem um rol, uma lista da lei, que fala de dados sensíveis. Não sou eu que estou dizendo, isso não é interpretativo. A lei fala, esses dados são sensíveis. Pumba, tem aqui a lista. Ah, mas eu não posso tratar dados sensíveis? Não, a lei não fala que você não pode tratar dados sensíveis. Mas esses dados, para serem tratados, você precisa dar um destaque ainda maior. Você precisa dar uma visibilidade ainda maior quando houver esse tratamento. Então, precisa de mais transparência, precisa de mais clareza, precisa de mais informação, mais destaque para poder tratar esses dados. E é isso que a gente vai fazer, identificando, porque certamente vocês tratam dados
sensíveis. Não tenho dúvida alguma de que muitos desses itens aí são tratados. O que vai mudar, então, aqui? Né? Vai mudar a cultura, a governança e a infraestrutura referente a dados pessoais. Hoje está sendo uma virada de chave. Né? A partir de hoje eu convido vocês a refletirem e tudo que vocês fizerem não é para mudar nenhum procedimento, eu não estou pedindo para vocês mudarem nada, a gente vai fazer esse mapeamento e apresentar um plano de ação do que precisa ser alterado. Eu não tenho nem capacidade administrativa para poder dizer isso, então não mudem nada. O momento de pedir para reflitam sobre a proteção de dados e a privacidade, porque isso vai acabar impactando certamente fluxos de vocês e nós vamos dizer quais são esses fluxos impactados ao final do nosso mapeamento. Então, o que nós vamos fazer? O projeto, né? Por que a gente está aqui e o que nós vamos fazer? Então, nós vamos analisar a aderência da Unimed com as obrigações da lei. Nós vamos mandar, muitos de vocês vão receber um questionário, vão responder esse questionário e vão participar de entrevistas. Tá? A gente junta o questionário com as entrevistas e analisa alguns documentos. Com isso, a gente consegue desenhar os fluxos dos departamentos, extrair o índice de conformidade da empresa e o gap. Enfim, essa é uma metodologia feita a partir do questionário das entrevistas. Aí a gente faz uma apresentação mais gráfica do atingimento dos controles. Aqui fica pequeno para vocês lerem, mas é o tipo de pergunta que a gente acaba respondendo, né? Se o cliente tem uma pessoa encarregada de proteção de dados, se está formalizada essa contratação dessa pessoa, isso é por blocos, então são vários blocos desses aqui que a gente pergunta e põe no nosso parecer. Aqui é a referência da lei, quando a lei me exige esse tipo de pergunta. Proteção da reputação, definição clara dos papéis de cada um, diminuição da responsabilidade, mitigação de riscos à reputação. Né? E a gente acaba protegendo os dados de modo legítimo. Então, eu encerro aqui essa apresentação convidando vocês a refletirem um pouco aí sobre a privacidade. É um projeto importante, porque não é optativo, não é opcional, a gente não tem a opção de dizer vamos fazer ou não vamos fazer. Ele tem que acontecer, isso vai acontecer com absolutamente todas as corporações, todas as empresas, e vocês logo mais serão demandados por empresas maiores, porque é assim que funciona. Quando você é maior, você exige do menor, e quando tem um maior que você, ele vai exigir de você a conformidade. Então, logo mais vai chegar algum maior, dizendo assim, ó, agora o seu contrato comigo precisa ser assim. Agora a sua operação comigo precisa ser assim. E vocês vão começar a fazer um rollout, então, para baixo, para os fornecedores de vocês, para estarem em conformidade, porque é o tipo da conformidade que não existe você sozinho. Não existe uma conformidade de proteção de dados sem a participação de todo o ecossistema. Ou está todo mundo em conformidade, ou vai ter algum gap aí no meio do caminho. E é por isso que é tão difícil estar em conformidade, por isso que a gente precisa da colaboração de vocês.